Olá, o programa Reconstruindo Sua Saúde começa comigo, Arlete Lima, especialista em resiliência em resultados de emagrecimento, e o meu amigo e irmão Eduardo Braga, líder coach, também especialista em resiliência. E nós trazemos aqui para vocês uma temática toda semana para reflexão, algum tema atual ou não, né? E nós traremos aqui para discutirmos, e na semana passada, no programa anterior, inclusive, se você não conferiu, confere lá no www.tvcinec.com.br. Todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 20 horas, o programa Reconstruindo Sua Saúde. Confere lá o tema que nós iniciamos na semana passada. Então, demos uma introdução sobre crenças. E esse tema ele é tão amplo, né? Ele é tão minucioso, que existem formações específicas para tratar desse tema. Então, existem pessoas que se especializam só em crenças limitantes, por exemplo, que é a matéria-prima do processo de coaching, né? Então, quando nós identificamos essas crenças e quando passamos a ressignificá-las, é que começa o processo de transformação. Não é isso, Eduardo? Isso, Alete. Boa noite a você, boa noite aos nossos amigos que acompanham o nosso programa Reconstruindo, a todos os telespectadores da TV Cinec. Com alegria, nós podemos retornar a esse assunto tão necessário. Todos nós sentimos muita necessidade de acertar na vida. Na verdade, ninguém quer errar. Você já conheceu alguém, Arlete, que queria errar na vida? Acho que não, acredito que não. Na verdade, o ser humano, todo ele tem dentro de si esse anseio pela felicidade completa mesmo, pela prosperidade completa. Ele sente necessidade desse aperfeiçoamento, dessa maturidade humana, desse desdobrar-se para além de si mesmo, né? O que a gente chama essa transcendência. O ser humano é magnífico. O ser humano não é apenas alguém complexo. O ser humano é alguém sublime. Ele é virtuoso. O ser humano é fantástico. O ser humano é a obra-prima de Deus e é a obra-prima de si mesmo, né? Ele é construído, ele é reconstruído, ele acerta e erra. Enquanto se vive, há sempre essa possibilidade maravilhosa de ser transformado. E todos nós queremos, na verdade, acertar. E o ser humano, na verdade, também é aquilo que ele pensa. Para que a gente possa viver com essa inteireza, com essa plenitude, nós precisamos ser senhores dos nossos pensamentos, para que a gente conduza também a nossa vida e não seja vítima da nossa própria história. Muita gente vive procurando desculpa, na verdade, para não crescer, para não vencer, para ficar estacionado, mas hoje, no tempo que nós vivemos, na atual conjuntura, Arlete, eu tenho certeza que não é possível viver estacionado. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer cantar mais, deixa a vida me levar, ninguém quer mais, como a gente diz no cotidiano, levar a vida com a barriga, porque isso traz insatisfação, isso traz tristeza, isso traz peso à vida, isso não realiza ninguém e não faz também você ajudar ninguém. E o ser humano também se realiza quando ele se sente útil, não apenas para si mesmo, mas quando ele é útil para os outros, quando ele se conecta, né? Quando ele encontra o significado da vida, também dando significado aos outros. E a crença, que é o tema do nosso programa de hoje, nada mais é do que as verdades que nós trazemos, do que as convicções que nós cremos, do que o estado psicológico que a gente é levado a viver a partir de um pensamento que vai criar um comportamento. Eu fiz alguns rascunhos aqui no quadro hoje e eu identifiquei as crenças juntamente com os psicólogos e coaches, aqueles que trabalham com o desenvolvimento humano, de duas maneiras.
as crenças, de modo geral, podem ser crenças universais, crenças globais, como se diz, quando acreditamos, por exemplo, que a vida é importante. A vida é um valor para todos os seres humanos de todas as culturas. Então, essa pode ser uma crença, por exemplo, global, universal. E, por outro lado, existem aquelas crenças que nós chamamos de situacionais ou crenças particulares. São verdades que nós acabamos assumindo porque ouvimos ou porque nos fizeram acreditar. E nós também temos as crenças situacionais, as crenças particulares. Por exemplo, naquilo que a Arlete tem trabalhado sempre conosco, alguém pode ter uma crença, uma verdade, e diz para si mesmo: eu não consigo emagrecer, ou eu não sou uma boa pessoa, ou eu não posso magoar as pessoas que eu amo. Então, são crenças que podem, por um lado, nos limitar, ou crenças que podem, por outro lado, também nos empoderar. Essa é uma outra classificação. Eu quero, por exemplo, dividir com vocês uma coisa que eu recebi hoje pela internet. 2 pessoas, 2 lutadores, por assim dizer, diante de um dragão enorme com uma cabeça gigante. E um deles disse a seguinte frase: não tem como vencer esse dragão. A cabeça dele é muito grande. E o outro disse, olha o que o outro disse: não tem como errar, porque a cabeça dele é muito grande. Então, a mesma situação, a luta, o mesmo indivíduo inimigo, o dragão, mas 2 posturas diferentes. Uma mente que viu uma cabeça e o tamanho como perigo, e uma mente que viu a cabeça e o tamanho como oportunidade. Qual é o sistema de crença nosso? Qual é o nosso modo de pensar? Nós pensamos de maneira que nos inspira, que nos ajuda, que nos alavanca, que nos faz vencer, portanto, ou nós pensamos de maneira limitada, enfraquecedora, limitante? Então é maravilhoso entrar nesse universo interior, porque pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, pela maneira com que nós expressamos, Arlete, nossos pensamentos através das nossas palavras, nós podemos perceber que tipo de pessoas nós estamos sendo. Se nós estamos realmente construindo, reconstruindo e sendo diferença e fazendo a diferença e vivendo bem, com sentido, com propósito, com significado, encontrando essa paz interior, essa felicidade, né? Essa realização pessoal, comunitária, sociotransformadora, a partir do amor, da esperança, do otimismo realista, ou se nós estamos nos sabotando, ou se nós estamos sobrevivendo, ou se nós estamos falsificando a nossa própria vida, destruindo a nossa própria existência, prejudicando a nossa própria história, danificando as oportunidades que nós deveríamos usá-las a nosso favor, prejudicando o meio, sendo empecilho para que os outros cresçam, né? Então é muito importante que cada um tenha o conhecimento daquilo que crê e que saiba, sobretudo, a sua mente, conhecer a sua cabeça, conhecer o seu sistema de pensamento. Hoje nós falamos em mindset, que é a expressão mente em inglês. Então, se fala justamente que hoje o sucesso ou o fracasso está sobretudo de como a pessoa encara e se relaciona com a própria mente.
porque a mente pode ser a tua melhor amiga e te alavancar, ou a tua mente pode ser a tua pior inimiga e ser a tua algoz, te fazer vítima, infeliz da sua própria história, reclamando sempre, se sabotando sempre, negativizando tudo sempre. Então, hoje se pergunta, a nossa mentalidade é de crescimento, você tem um mindset de crescimento ou você tem um mindset fixo? Essa mentalidade fixa é aquilo que a gente também tem como crença limitante, muitas vezes, que é a si mesmo, que não se pode mudar, que não tem o que fazer. É aquele velho ditado, né, que o pau que nasce torto morre torto, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, são essas desculpas. E o processo do coach é simplesmente maravilhoso porque nós somos chamados a individualizar essas crenças, a saber que crença que eu tenho, trazer à luz com consciência cada uma dessas crenças, sobretudo as crenças que nos limitam, perceber o mal que elas nos fazem, sentir justamente a dor das más consequências. Por exemplo, quero dizer para vocês que uma das minhas crenças limitantes era a seguinte: para amar é preciso necessariamente sofrer. Essa foi uma crença que eu registrei desde pequeno. Qual é a consequência, uma das consequências, por exemplo, dessa crença limitante? Por que é limitante? Porque ela não é verdadeira, ela é falsa. É verdade que algumas vezes, para amar, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que sacrificar ou sacrificar alguma coisa, me sacrificar ou sacrificar alguma coisa, mas não sempre. Amar não significa necessariamente igual a sofrimento. Por mais que algumas vezes isso possa acontecer. A limitação aqui da crença é dizer que todas as vezes que eu vou amar, eu vou precisar sofrer. E qual é uma consequência dela, por exemplo? Eu não vou desenvolver amor próprio. Eu não vou me permitir amar a mim mesmo. Porque se eu amo a mim mesmo livremente, não necessariamente eu preciso sentir o sofrimento. Uma outra consequência disso, por exemplo, eu posso perder a saúde, eu posso me desgastar, porque eu tenho sempre que estar em sacrifício, porque eu quero amar sempre. Então, eu entro num processo, de repente, de autodestruição, né? E uma vez que eu encontro essa limitação da minha crença, uma vez que eu encontro as consequências, as dores e os prejuízos que ela me trouxe, aí o processo de coach também é maravilhoso, porque ele vai trabalhar a ressignificação. Se eu preciso eliminar aquela crença, ou se eu posso ressignificá-la, dar um outro sentido, aproveitar o que dela é verdadeiro, jogar o que dela é falso, potencializar o que é verdadeiro e criar uma nova crença pela repetição, pelo comportamento, pelo pensamento, pelos passos que eu vou começar a dar, né? Pelo acompanhamento que eu vou ter com o meu coach, a partir dessa ressignificação em uma dimensão da minha vida. Então, é muito importante que a gente perceba que nós estamos correspondendo, reagindo a um certo tipo de comportamento, justamente porque é fruto de um sistema de crenças que eu tenho. O meu comportamento ele é gerado pelo meu pensamento. O Tony Robbins ele vai dar um tripé para esse caminho de ressignificação através do que ele chama de processo de alavancagem, que pode ser pelo prazer ou pela dor. Ele parte desse pressuposto, Arlete, que a pessoa ela tem consciência de que ela precisa mudar de comportamento e consequentemente, mudar de crença, ou porque ela sente a dor, ou porque ela tem o prazer e sabe que
algo maior ela pode fazer, algo melhor ela pode ser. Então, o Tony indica literalmente aqui um triângulo. Nesse triângulo, na base de baixo, ele diz que para a gente mudar, positivar ou ressignificar, nós temos que usar o primeiro elemento, que ele chama da fisiologia. O que é fisiologia? É o corpo. Para que você mude alguma coisa, você precisa primeiro começar a mudar o teu corpo, o teu comportamento, a tua consciência corporal, a tua atitude corporal. Por exemplo, ontem eu conversava com uma pessoa que estava deprimida, né? E como que uma pessoa deprimida geralmente está? Essa com quem eu conversava ontem, ela estava deitada. Bem, se ela quisesse ter uma mudança, querer mudar aquele comportamento dela, qual era o primeiro passo dela? Mudar a postura do corpo. Ela é chamada a levantar daquela cama ou daquele sofá, aí caminhar, aí tomar um banho. Mudando de postura corporal, você também começa a mudar a tua maneira de interagir com a realidade. Depois que você muda o corpo, uma coisa muito interessante, depois que você muda a consciência e a postura corporal, uma das coisas muito relevantes que hoje tem sido proposto para todas as pessoas é a questão da respiração, né? Todos nós sabemos que é vital o ar, o processo de respiração, mas a simples respiração pode, por exemplo, tirar uma pessoa de uma crise de pânico. A simples meditação, que é uma outra redescoberta da neurociência, né, tão praticada pelos monges, pelo cristianismo e por tantas outras realidades, ela te foca em apenas um objeto. Ela tira a tua atenção, talvez, dos problemas e das dificuldades e te joga naquilo que é positivo, naquilo que é solucionável. Então, além de trabalhar essa parte do corpo, que é o primeiro elemento para a mudança da crença, o Tony Robbins diz que a gente precisa trabalhar a questão do foco. Bem, se tratando de foco, eu acredito que todos vocês conhecem Daniel Goleman. Inclusive, eu tenho um livro dele aqui, que é um livro conhecidíssimo, que chama-se justamente Foco, né? Bem, é muito simples. O teu foco é no positivo ou o teu foco é no negativo? Você foca nas emoções positivas ou nas negativas? Nos pensamentos positivos ou nos pensamentos negativos? O teu cérebro é de solução ou é um cérebro de problema? Também quero dizer uma coisa que Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, diz. Ele fala o seguinte: gente, olha só, quando eu falo de equilíbrio emocional, de estado emocional equilibrado, eu não estou dizendo que nós não vamos ter pensamentos negativos, até porque é impossível. Muitas vezes esses pensamentos que formam nossas crenças são automáticos, mas nós, ainda que os tivermos, nós não vamos estar posicionados e dominados por eles. Então, a segunda coisa, você focar naquilo que é positivo, focar na solução e não no problema, porque a gente começa a ordenar o nosso cérebro para procurar as respostas certas. E a neurociência diz hoje que nós precisamos de 21 dias para mudar um comportamento, adquirindo-o como novo. Então, se a gente começa a focar no positivo sempre, diante de cada coisa, nós vamos ter um novo comportamento a partir de um novo pensamento. E a última coisa, depois da fisiologia, depois do foco, o que ele chama de palavra e significado. As palavras trazem vida, as palavras dão o significado da vida às coisas. Nós aprendemos pelas palavras, sobretudo. Então, muitas pessoas dizem para si mesmo, na autoconversa, ou muitas pessoas escutam de outras pessoas conversas, coisas negativas, coisas depreciativas,
coisas não edificantes, não verdadeiras, e acabam assumindo aquilo como crenças, né? E aqui está o desafio de que a gente possa encontrar palavras fortalecedoras, palavras inspiradoras, palavras que criem um novo significado para aquela realidade que a gente está buscando, para aquela verdade que a gente sabe, né? Então, por exemplo, agora eu posso usar a palavra amor junto com a palavra satisfação e alegria, e não apenas com a palavra sacrifício. Então, o meu pensamento adquire um novo comportamento, uma nova ordem, e o meu comportamento vai seguir o meu pensamento. Acredito que é por aqui um pouco do nosso caminho de hoje, Arlete. Agora, o mais importante é dizer que nós, seres humanos, continuamos livres a partir das nossas escolhas. Realmente, pior do que todos os nossos inimigos pode ser o nosso pensamento ou os nossos pensamentos. Mas, diante dos pensamentos, nós podemos escolher. Escolha mudar de pensamento para escolher mudar também de vida, né? Se nós queremos vida nova, vida plena, nós precisamos de novos pensamentos, de pensamentos que tragam significado, que tragam paz, que tragam esperança, que sejam também divinos, que sejam pensamentos de gratidão, pensamentos de bem, pensamentos de amor. Exatamente, e complementando, né, tudo que o Eduardo trouxe aqui, né, que brilhantemente explanou aqui, trazendo um pouco do conceito sobre a crença, são programações mentais criadas a partir de uma cadeia neural que todo indivíduo forma a partir da influência das pessoas que a criam, né? Então, nós vemos que as crenças elas são determinadas, né, primeiramente, pelo contexto social em que cada ser, né, em cada ser humano está inserido. Então, o ambiente em que a pessoa está inserida, que está instaurada ali, é que vai determinar essas crenças. E temos as crenças negativas e as propulsoras. A diferença é que as negativas te limitam e as propulsoras te empoderam. Então, o tempo todo trocamos de crenças, né, sobre vários aspectos. Então, nós, ao longo da nossa vida, passamos por diversas fases que, muitas vezes, né, como o Eduardo, né, teve essa crença em relação ao amor, né, então ele teve essa crença ressignificada, assim como nós temos diversas crenças ressignificadas ao longo da nossa vida, depende das nossas escolhas, depende do ambiente em que estamos inseridos, então ele pode ser um ambiente fortalecedor ou não, né? Então, temos aqui até um exemplo, tem aquela atleta, né, que sofreu violência sexual, abuso sexual quando ela era criança pelo treinador, né? Teve até uma lei agora, né, com o nome dela, e eu me lembro muito bem, me marcou muito uma entrevista em que ela falou que em algum momento, né, ela comentou algo, né, que o treinador tinha tentado com ela, e por algum motivo a mãe não acreditou muito, ela chegou até a duvidar que ela tivesse entendido errado, né, tivesse havido um mal-entendido, alguma coisa nesse sentido, e, de uma certa forma, ignorou, né, o que a filha trouxe. E muito tempo depois, né, muitos anos depois, já na fase adulta, que ela teve coragem de falar sobre isso, ela se sentiu fortalecida, empoderada para falar sobre o que aconteceu. Até foi daí, né, que surgiu a lei, né, porque muitas crianças não conseguem falar sobre isso e até não conseguem assimilar, né, o que está ocorrendo ou o que elas estão consentindo ou não, né, porque não tem a maturidade mental e emocional para isso. E uma mesma colega dela, que na época também foi treinada pelo mesmo treinador, ela disse que ele tinha tentado a mesma coisa, só que ela disse não, né? Ela teve aquela força, ela teve aquela sabedoria de, naquele momento, ela reagir dizendo não, né? E ela teve ali uma defesa, né? Eu diria que ela teve ali uma defesa
que talvez a outra atleta ela não teve aquele empoderamento, aquele fortalecimento para poder encontrar a mesma defesa, não é mesmo? E então, nós vemos aí que o ambiente, né, isso até é muito importante a gente trazer, porque é um tema também que é muito debatido, discutido, no mês de maio, inclusive, né, tem aí o dia 18 de maio, que é o dia de combate, né, à violência sexual contra crianças e adolescentes, e muitas vezes as crianças e adolescentes eles não sabem se defender, não conseguem se defender, porque não tem um ambiente fortalecedor, não tem um ambiente empoderador, né, que ensina como ele se defender, que dá abertura para que ele possa se expressar, né, que ouve, né, e que orienta de acordo com as coisas da vida mesmo, né? Então nós vemos aí que o sexo muitas vezes é um tabu, né, até hoje, né, dentro das famílias, dentro de cada lar, né? E não se fala sobre isso, né? E a criança ela não tem maturidade para assimilar muitas vezes o que é um toque, né, uma carícia com uma intenção mais com malícia, né, e quando é um toque de carinho, porque muitas vezes até ela não recebe o carinho adequado dos pais, então qualquer toque ela vai entender como um carinho. Então são coisas que nós vemos como é importante, né, que um ambiente empoderador, um ambiente ali que dá um espaço mesmo para se expressar, né, como isso faz toda a diferença na nossa vida, no curso da nossa vida. E nós também fazemos escolhas, né, como o Eduardo bem trouxe aqui um exemplo que ele viu hoje, né, na internet em relação às duas pessoas que tiveram reações diferentes vendo o mesmo dragão, né? Nós vemos aí a pessoa pessimista e a pessoa otimista. Né? Isso tem tudo a ver também com o empoderamento ou o enfraquecimento, né? Dependendo do ambiente e das crenças em que ela é instaurada ali, né? Ao longo da sua vida. Então, a pessoa pessimista ela vai sempre ver um obstáculo, ela vai sempre ver a dificuldade. Já a pessoa otimista, não, ela vai ver, até mesmo nas adversidades, ela vai ver possibilidades, né? Então, ela vai ver oportunidades de crescimento. Então, é muito importante essa temática por conta disso, para que nós possamos refletir sobre que crenças, né, que tipo de crenças que nós estamos recebendo, que tipo de crenças que estão muitas vezes nos limitando, né, de fazermos escolhas, de sermos empoderados, né? Então nós temos 3 tipos de crenças, que é o ter, né, que muitas pessoas elas têm dificuldade de sentir ali que ela tem ali o merecimento, né? Então está muito associado até com o que o Eduardo trouxe de só se doar, né, para os outros, de não falar não para os outros e falar não para si mesmo. Então a pessoa ela se anula, né? Então é muito comum, por exemplo, mulheres que se casam e têm os filhos, né? Então elas se anularem em função da família, em função de uma casa, em função dos filhos, e depois esses filhos crescem e eles se casam e eles vão embora, e de repente ela se anulou tanto que ela já não sabe mais quem ela é. Então ela perde a noção, né, de personalidade, da sua essência, coisas básicas, como até mesmo que ela gosta, né, porque ela se anulou durante muito tempo. E ela cobra isso dos filhos, né, como se os filhos tivessem essa dívida com ela, né, e aí ela se sente frustrada quando os filhos não suprem essa cobrança, né, essa necessidade que ela tem de ter aquilo devolvido, mas foi uma escolha dela se anular em função daquela família. E aí tem também a questão do fazer, né, da capacidade. Então, as crenças elas nos limitam até mesmo nisso, em explorar a sua capacidade ou não, né? E, da mesma forma, o ser, a identidade. Então, as crenças elas vão determinar também a nossa identidade ou não. Então, quando nós temos uma crença limitante que nos anula, né, em função de outras pessoas, como eu já disse aqui, quando nós não fazemos escolhas, né, alguém vai fazer escolhas por você. Então, você perde ali a sua identidade. E quando você tem uma crença fortalecedora, empoderadora, você não abre mão dessa identidade por nada, né? Ah, mas vai ser uma pessoa egoísta? Vai ser uma pessoa fria, calculista? Não. Vai ser simplesmente uma pessoa dotada da capacidade de fazer escolhas, né? E de não se sacrificar
em função de outras pessoas, no sentido de que não que ela não possa ceder de vez em quando, não que ela não possa se doar, mas desde que ela não se sacrifique em função de outra pessoa a ponto de se prejudicar, inclusive, como o Eduardo falou, às vezes até a nossa saúde física, né? Então nós vemos aí o estresse aumentando, né, as doenças físicas e emocionais, principalmente, aumentando, porque as pessoas não conseguem respeitar o limite do seu próprio corpo, não conseguem respeitar os seus limites, né? Que o corpo ele fala, né? Existe até literaturas que falam sobre isso, sobre a fisiologia, né, do corpo humano. Então o corpo ele fala. E muitas vezes ele está ali dando sinais. Pessoas às vezes eles estão atentos ao barulho do carro, ao barulho do motor, e vai lá, faz a revisão, e vai lá, faz a manutenção, mas não está atento, não tem essa sensibilidade de estar atento aos sinais do próprio corpo, né? Então, isso está muito associado com a preservação da sua identidade ou não. E crenças como, por exemplo, será que eu mereço? Né? Então, nós vemos aí muitas crenças em relação a isso em torno do dinheiro, né? Então, nós já falamos aqui também sobre isso. O dinheiro, né, é algo sujo, que a pessoa que enriquece de uma forma ilícita, que ninguém vai se aproximar dela se não for por interesse. Então, nós vemos aí muitas crenças limitantes em torno do dinheiro, e muitas vezes a pessoa ela não se dá conta da sua própria capacidade, e ela acaba até mesmo se sentindo não merecedora, né? Então, não merecedora de ter posses, ela acha que isso é algo ruim, que é algo que é muito para ela, né? Então, aquela crença de que é muito para mim, não estou preparada, tenho que aprender mais, né? Então, nós temos aí algo até que nós chamamos de a obesidade da informação. Então, que é quando a pessoa ela faz uma formação atrás da outra, e aí ela vai, ela estuda, porém, ela nunca coloca em prática, né? Então, nós trabalhamos dentro do processo de coaching muito a ação, aquela coisa de ir para a ação, né? De ir para a prática, porque o conhecimento sem a sabedoria, né, não é nada. Então, assim, o conhecimento, se a pessoa não tiver sabedoria para utilizá-la, para colocar em prática, para colocar em ação, ele vai ser simplesmente o conhecimento, né? Então, por exemplo, não sou uma boa mãe ou uma boa mulher. Então, nós vemos aí as mulheres, por mais que elas se dedicam, se empenham ao lar, à família, muitas vezes elas ainda têm aquela crença limitante, né, de muitas vezes até também reforçada pelo contexto social, né, pela questão cultural, né, que nós trazemos na nossa cultura social, de que ela tem que sempre se doar, que é aquela coisa que os afazeres domésticos é só para a mulher, é só para as mulheres da casa, não importa quantos homens tem no lar, né, então os afazeres domésticos é sempre das mulheres, então elas acabam se sobrecarregando, não sabem delegar funções, né, e muitas vezes não dão conta. E aí elas entram naquela frustração de que ela não deu conta de que ela não é uma boa mãe, de que ela não é uma boa esposa, né? Hoje as mulheres, inclusive, estão trabalhando, né, também, estão empregadas no mercado de trabalho, e aí tem a dupla função, a dupla jornada. E muitas vezes elas se veem sobrecarregadas, porque além de contribuir também no sustento da casa, da família, ainda ela tem que dar conta de todos os afazeres domésticos, e muitas vezes ela não delega essa função a outras pessoas, porque existe essa crença limitante que os afazeres domésticos é da mulher, né? Os filhos é sempre da mãe, né? Então, se uma mulher, se há um caso de separação, por exemplo, que a mulher ela deixa os filhos com o marido, né, com o ex-marido, no caso, aí a sociedade julga, né, muitas vezes, dizendo que ela abandonou os filhos, sendo que não tem esse mesmo olhar, quando é o contrário, né? Nós sabemos que a maioria das separações, divórcio, muitas vezes os filhos ficam com a mãe, e as pessoas não veem da mesma forma como um abandono da parte do pai, né?
Então, são algumas das crenças, né? Tem várias outras aqui, é só alguns exemplos, as mais atuais, as mais debatidas e mais polêmicas que nós estamos trazendo, para trazer essa reflexão mesmo, né? Sobre a sua vida, né? Até que ponto a sua vida está sendo determinada pelas crenças limitantes que muitas vezes não foram escolhidas por você, que muitas vezes não foram criadas por você, e sim te influenciaram a fazer escolhas, que te influenciaram muitas vezes nas suas decisões, né, e que está te impedindo muitas vezes de ser feliz, né? Então nós vemos aí que quando nós ressignificamos uma crença, isso se torna muito mais leve, né? Isso se torna muito mais saudável. A gente passa a encarar a vida, né? Nós trabalhamos muito dentro da resiliência, né? Uma das áreas da resiliência, o otimismo para a vida, o sentido de vida. Então, quando nós não nos empoderamos, não nos apropriamos desse empoderamento que eu falei aqui, né? Que nós falamos aqui, nós simplesmente perdemos esse sentido de vida, né? Então nós vivemos, nós simplesmente sobrevivemos, né? Mas muitas vezes não sabemos aquela coisa, né? Se você não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. Então nós precisamos nos empoderar, sim, descobrir, resgatar a nossa essência, explorar aí o nosso autoconhecimento diariamente, nos autoanalisando, né, para que possamos também avaliar, né, a análise de contexto é fundamental em todo o nosso entorno, em todo o ambiente que nós estamos inseridos, para que então nós possamos nos apropriar do nosso eu, né? Então sermos líder de nós mesmos, né? Existe até, lembrando agora de Augusto Cury, na literatura dele ele ensina uma técnica que é o DCD, né, que é o duvidar, criticar e determinar, né? Então, quando vier uma crença limitante na sua memória, na sua mente, primeiro duvide dela. Sabe aquela brincadeira quando a gente é criança, né, que muitas vezes fica aquele, duvido que você faz isso, né? Duvido que você vai naquele lugar, duvido que você fala isso, né? Uma vez até eu cantei no karaokê a música da Maria Chiquinha, justamente porque eu fui desafiada dessa forma. Uma amiga minha, numa praça de alimentação, e uma amiga minha falou, duvido que você vai lá, que você sobe lá e canta. E eu subi e cantei. Olha só o que eu fui capaz de fazer, simplesmente porque alguém disse, duvido que você vai lá e faz isso. Então é você fazer a mesma coisa com essas crenças limitantes. Quando vier aquela crença de que eu não consigo, eu não sou capaz, né, como o Eduardo falou, eu não consigo emagrecer, então simplesmente você duvidar disso. Fala, por que eu não consigo emagrecer, né? Por que eu não conseguiria? Se todas as pessoas conseguem, por que comigo seria diferente? Então, começar mesmo, sabe, duvidar dessas crenças limitantes. E depois também tem a questão do determinar, né? Então, você duvida, você critica ela, né? E depois você determina. Então, a partir do momento que você duvidou, né, e que você criticou, automaticamente você já está entrando no processo de ressignificação. E daí fica mais fácil para você determinar, não, eu consigo sim, eu posso, né, eu sou capaz. Exatamente assim até que o Eduardo encerrou, né, a outra parte do programa, quando nós fizemos a introdução sobre a crença, né, falando, eu posso sim, eu sou capaz. Então, mudar esse diálogo interno, né, calar esse crítico interno, vai fazer toda a diferença. Não é isso, Eduardo? Gostaria de fazer as considerações finais? Perfeito, Arlete. Eu quero, sim, fazer as considerações finais. A partir daquilo que você falou, enriqueceu ainda mais, com certeza, o que a gente estava pensando em casa, que a gente está pensando agora ao assistir o programa, e o que eu havia pensado. Eu coloquei aqui que nós temos crenças de capacidade. Eu posso fazer, né? Eu consigo fazer. Nós temos crenças de merecimento, né? Muitas vezes a gente até diz, eu também me policio agora muito sobre isso. Às vezes a pessoa pergunta, como é que você está? Aí você diz, eu estou melhor do que mereço. Não. Você é filho de Deus, você é ser humano, você é digno
Você tem merecimento, sim. Você Se melhorar, estraga, né? É verdade. Então, existe essa crença de merecimento também. O que você tem, né? Essa crença de possibilidade do realizar aquilo que você já tinha falado. E a crença que você acrescentou aí, a crença da identidade. Se eu ainda não posso fazer, é importante que eu entenda que eu sou e que eu vou poder um dia, né? É aquilo que Vitor Frankl fala na logoterapia. Pode ser que eu ainda não tenha entendido o significado completo, pleno, último, mas eu preciso me agarrar a um significado ainda provisório para viver com significado, para viver bem. Então, olha, nós temos crenças, então, de identidade. A mais importante, você está vivo. Então, há esperança. Você tem um futuro. Você tem uma história. Mais do que as coisas que você fez ou pode ainda fazer, você está aqui, né? Isso é motivo de ser grato, isso é motivo já de ser feliz. E saber, Arlete, de fato, que o meio é importante, mas ele não é determinante. Alguém pode nos influenciar a algo, tanto para o bem como para o mal, positivo ou negativamente, mas, em última palavra, é você que vai decidir o que você estará sendo, né? De acordo com aquilo que você pensa, com as tuas crenças empoderadoras, né? Que te dão poder, que te inspiram, que te fazem crer, ser, fazer e merecer, e também os teus valores. As crenças estão sempre unidas aos nossos valores. E esses valores são esses bens que nós trazemos e que não vendemos, que não trocamos, né? Todos nós temos valores também, principais valores, que a gente quer carregar, porque nos protege, porque também nos empoderam, dão significado à nossa vida. Aqui está o grande desafio. Diante do cenário que muda sempre, você precisa estar alinhado. Coração, mente, ação, né? E, para terminar, eu queria dizer também algumas coisas. Se você quer mudar diante daquilo que você está vivendo, é você que tem que mudar. Esse é o princípio da ressignificação ou do empoderamento. É você que tem que mudar. Não espere os outros mudarem. Não espere a realidade mudar. Você tem que mudar. Segunda coisa, você tem que mudar agora. Não espere também outra oportunidade ou outro tempo. Mude e mude agora. E tenha certeza de que você pode mudar agora. Eu vou mudar agora e eu posso mudar agora. É isso aí, que todo mundo tenha pensamentos melhores, sentimentos melhores, para que a gente possa ser homens e mulheres melhores para um mundo melhor. Foca no melhor e você vai ver o melhor, e você vai ter o melhor e você vai viver melhor, buscando essa plenitude. Exatamente. E eu vou encerrar com a frase da Kel Laranjeira: se alguém te fez acreditar que não é capaz, por que não se convencer do contrário? E assim o Reconstruindo Sua Saúde termina e voltamos na próxima semana. Tchau, até lá.